174, abaixo 174, 135. Oi, na aula de História nós temos o trabalho na indústria. Aqui vocês estão visualizando a imagem que está no livro, né? Alguns alunos receberam o livro, outros não receberam o livro porque não tinha para todos, tá? Então, na aula de História, o conteúdo nosso vai ser sobre o trabalho na indústria, tá? Como vocês podem observar aqui, nós temos duas imagens, tá? Uma preta e branco e a outra colorida, tá bom? Lá no livro, tá? Bem aqui no cantinho, ele pede para vocês observarem as imagens, tá? Tá perguntando assim, na número 1, o que as fotografias têm em comum, né? O que as fotografias têm em comum? O que é em comum, né? O que elas têm parecidas, o que elas têm de igual? Então, vocês vão fazer uma análise dessas duas fotografias, tá? Relatando o que elas têm em comum. Na número 2, está perguntando quais são as principais diferenças entre elas. Agora ele quer saber a diferença. O que está de diferente entre uma e a outra, tá? O que se torna diferente de uma imagem da outra? Vocês também vão estar relatando por escrito o que tem de diferente. Não é só a questão porque uma foto é preto e branco, não, tá, crianças? Vocês têm que observar a imagem em si, tá? A número 3, ela está perguntando, o processo de trabalho nas fábricas mudou muito ao longo do tempo, tá? Então, olha só, as fábricas, elas teve muita mudança ao longo do tempo, porque, ó, aqui na imagem de número 1, vocês estão vendo a fábrica de um automóvel, tá? Épocas atrás. Então, aqui, olha como que era a fábrica de automóveis e hoje, olha como que é no dia atual de hoje, tá? Então, assim, esse processo de trabalho, de indústria, não só do automóvel, mas como qualquer outro tipo de indústria, ela houve, né, ela houve mudança, e sim ou não, e por quê? Vocês vão ter que explicar o porquê que houve essa mudança, né? Como que ocorreu essa mudança, tá? Próximo slide é o texto, tá? Que está no livro, que fala sobre a origem, né, das indústrias, tá? Então, assim, você sabe para que servem as fábricas? Qual que é a função das fábricas? Elas servem para quê? Na sua opinião, para que elas servem? Será que ela veio só para dar um destaque a mais? Qual que é a função dela? Você já parou para pensar na importância da indústria em nossas vidas? Como será que seria a nossa vida se nós não tivéssemos as indústrias? Porque hoje nós recebemos tudo pronto, né? Tudo industrializado. Vamos dar o exemplo desse livro que está aí. Ele foi utilizado em imprensa, né? Houve todo um trabalho digitalizado, provavelmente não, com certeza, né? Aconteceu no computador. Aí do computador eles fizeram a imprensa, levaram para imprimir, tá? Em máquinas especiais. E teve também o quê? Teve o papel, né? Ele utilizou o papel. Então, para ter o papel, usou-se a matéria-prima, que nós sabemos que vem da natureza, né? Da árvore. Também tem tintas, né? Foram fabricadas tintas. Você pode olhar aí, ó. Tem coisas coloridas, coisa preto e branco, tá? Então, assim,
Hoje em dia os livros eles vêm todos coloridos, todos digitalizados com imagens, tá? Antigamente, muito antes de existir, né, de ter essa tecnologia, de você adquirir um livro dessa forma, poucas pessoas tinham acesso à leitura. Por quê? Porque os livros eles eram escritos à mão, tá? E assim, imagina só, você escrever um livro à mão, quanto tempo não vai durar? Então, assim, o processo era muito lento, aí poucas pessoas também na época tinham oportunidade de estudos. Então, com o passar do tempo, né, o homem foi procurando melhorar a sua necessidade. E nós fazemos parte dessa melhoria. E nós, a cada dia que passamos, nós também temos que melhorar a nossa forma, porque o mundo está aí, a tecnologia tá substituindo a muita mão de obra. Então, se ela substitui a mão de obra, nós temos que pensar em algo que nós podemos entrar no mercado de trabalho também, para nós não podermos ficar de fora, tá? Então, assim, não só a questão do livro, mas como todo o processo de industrialização antigamente era tudo manual, né? Eram realizados por chamado de artesãos, tá? Questão do tecido era tudo manual, era feito com maquinário manualmente, que nem vocês estão vendo aí, ó, esse desenho aqui embaixo, aqui, tá? Onde tem um senhor, o ofício dele é um ofício de tecelão, tá? Foi no ano de 1656, tá bom? Então, assim, com o passar do tempo, olha a diferença. Enquanto uma pessoa trabalhava, né, porque era um processo manual, a indústria ela aumentou. O que ela colocou? Ela colocou várias máquinas fazendo um processo que... Então, assim, há trocas, né? Enquanto o tecelão ele demora dias ou até meses para produzir um tecido, a máquina, em questão de minutos, ela está tecendo ali os tecidos, tá? Aí nós temos as primeiras indústrias, tá? As primeiras indústrias aconteceram na Inglaterra, tá? Na Revolução Industrial, tá? Há mais de 200 anos atrás, tá? Onde ocorreu a Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? Foi a revolução onde aconteceu, surgiu as indústrias, tá? Então, a indústria moderna, ela surgiu há mais de 200 anos na Inglaterra. Ao longo do tempo, os ingleses desenvolveram um sistema em que o trabalho era repartido em diversas tarefas bem específica e cada trabalhador realizava apenas uma delas. Então, assim, você vai produzir uma caneta, vamos dar um exemplo aqui de uma indústria da caneta. Então, cada pessoa tinha que ficar num setor diferente, tá? Uma fazia o bico, a outra produzia a tampa, a outra produzia, né, questão da tinta. Então, assim, era tudo repartido. Então, cada um tinha que saber só o seu trabalho, né? Então, assim, se você fazia parte de uma indústria que você tinha que apertar parafuso, o seu ofício a vida inteira ia ser apertar parafuso. Mas, com o tempo, tudo isso foi mudando. Porque você precisa saber de todo o processo. Você não precisa aprender só aquele processo no que vai fabricar. Você precisa aprender todo o processo de como vem, como surgiu, o que vai acontecer até chegar ao produto final, tá? Então, antigamente, era divididas as etapas. Hoje, é claro, as indústrias elas trocaram muita mão de obra pelos maquinários, porque hoje em dia você pode... vamos dar um exemplo na agricultura, que está bem mais perto de nós. Antes, quantas pessoas eram contratadas para vir trabalhar nas fazendas, na colheita de cana, no soja, algodão? Hoje em dia, essas pessoas foram trocadas por quem?
Os maquinários. Então, hoje em dia, o maquinário ele faz todo o processo de aquelas pessoas faziam. Então, se trocaram, né? E por isso que nós não podemos ficar para trás, nós temos que continuar seguindo o tempo, porque senão nós vamos ficar parado e não vamos ter nada para nós, né? Então, a evolução industrial, ela aconteceu e ela continua até hoje, ela vai se evoluindo, a passar do tempo, ela se evolui, tá? Então, com tudo isso, o que aconteceu? Teve uma melhoria, os preços dos produtos acabaram ficando mais em conta para nós, porque antigamente, quando os tecelões faziam seus produtos, devido ao fato de demorar a produzir esse produto, o que acontecia? O preço era um preço maior, até porque a matéria-prima era difícil, né, de se encontrar, não era todas as pessoas que tinham condições de comprar, né, de manter o determinado produto. Hoje, não, hoje se tornou mais fácil, porque se produz em grandes escalas, tá? O que acontece? O produto acaba se tornando mais barato, porque rapidamente as fábricas produzem, né? Antigamente, quando alguém ia comprar o tecido para poder fazer a roupa, era super caro. Então, assim, não era todo mundo que tinha condições de comprar um tecido para fazer roupa. Hoje se tornou mais fácil. Hoje você compra até a roupa pronta já, né? Que é mais eficiente ainda. Tá, né? Ou você vai lá, compra o tecido e confecciona você mesmo, ou uma costureira confeccionar. Não, assim, as fábricas elas têm uma alta escala de produtos, então elas fabricam mais rápido o produto e dá oportunidade para que nós possamos comprar esse produto com menor preço, tá? Então, assim, houve toda uma necessidade, tá? Então, assim, o tempo vai se evoluindo, as pessoas vão se evoluindo, né? Não foram ficando não estacionou no tempo. Então, vou dar um exemplo do que está acontecendo conosco, essa questão da pandemia, nós estamos fora da sala de aula, mas através disso, nós tivemos que aprender a usar as tecnologias, né? Muita tecnologia que existe já há muito tempo e que nós na escola nós não utilizávamos, né? Às vezes por questão de medo, ou às vezes por questão de não ter tanta necessidade. E hoje nós estamos tendo uma aula, né? Olha só, eu estou utilizando recursos para poder gravar essa aula. Eu tive que aprender, eu tive que estudar, pesquisar para poder estar realizando essa aula. Outras aulas que nós também estamos tendo é no Meet, né? Então, assim, é uma evolução que jamais nós imaginávamos que nós íamos passar por isso. Então, nós também estamos evoluindo, né? Dentro da educação, nós também estamos evoluindo de uma certa forma. E nós, no momento que nós estamos em casa, é o momento que nós temos que também aprender muita coisa, tá? Não ficar esperando só as coisas acontecerem por si só. É o momento de você estar pesquisando, você está entrando, né? Vocês têm acesso à internet, eu sei que vocês, a maioria tem. Procurar descobrir novas tecnologias, tem jogos interessantes para vocês, que vocês podem estar construindo também. Então, assim, a tecnologia, ela está aí. Nós temos que correr atrás dela, porque ela não vai vir atrás de nós, tá? Então, o trabalho da indústria é assim, tá? Ela veio, cada ano que passa, ela vai se aprimorando e menos mão de obra vai precisar, porque a tecnologia está aí. Então, o ser humano, pouco a pouco, vai sendo dispensado e é por isso que nós temos que, né, se evoluir também, tá? Eu vou passar aqui para vocês agora algumas imagens. Olha aqui, ó. Antes, o homem usava, né, o meio para arar a terra. O que ele usava? O animal. Hoje nós vemos essa cena. Bem, se existe esse tipo de trabalho, é muito raro, né? São lugares assim bem distante.
Mas o que nós vemos hoje é o quê? São os tratores, eles, né? Uma pessoa lá guiando o trator e o trator fazendo todo o trabalho. Agora você imagina só esse trabalho aqui, ó, quanto tempo, né, que demora arar uma terra, depois colocar semente, esperar nascer, depois a colheita. Então, assim, muitas mãos de obras nessa época era utilizado, né? E hoje foram trocadas pelo maquinário. Nós também temos essa outra aqui, essa outra imagem, né? No campo, onde as mulheres estão fazendo, já juntando, né, o que foi cortado. Olha, tudo manualmente. Aqui nós temos aqui, ó, uma cozinha, né, onde, ó, antigamente as pessoas, elas trabalhavam entre si, né, então a família toda tinha que trabalhar. Então aqui é um restaurante, tá? Pequeno restaurante. Então, assim, todo mundo trabalhando, desde o pequeno até o mais velho, tá? Aqui é uma indústria, é uma tecelagem, né? Uma indústria de tecido. Olha só a diferença. O que vocês têm aí na foto do livro, né? E o que nós temos agora, ó. Olha o tamanho dessa máquina. Então, aqui nesse processo, ele está enrolando o tecido, tá? Mas antes de enrolar o tecido, veio os fios, né? Depois veio as cores, porque o fio, antigamente, né, era tudo branco, né? Os fios, e hoje tudo colorido, estampado, bordado, né? Tudo aqui nessa máquina aqui, ó, uma pessoa só manuseando ela. Né? Se fosse tempos atrás, ó, ia precisar de mais pessoas para poder ajudar a enrolar, né, o tecido. Aqui nós temos aqui é uma fábrica, é uma indústria. Vocês podem observar aí, são os monitores, né? O monitor é aquela parte do computador, né? O monitor. Aqui, ó, as pessoas estão colocando. Porque tem situações que precisa da mão do ser humano, né? Mas mesmo assim já reduziu bastante a quantidade de pessoas que trabalham, tá? Então, essa é a aula de história, tá? Aí vocês vão fazer a leitura com bastante atenção do texto. E daí vocês, lá na apostila, tem as perguntas que vocês vão ter que responder de acordo com o texto, tá?